verdade, o xingamento começa como se fosse uma doença. Vem umas febres altas, vamos aos hospitais, não acusa nada. É repentina e quando a pessoa é possuída, às vezes cai e começa a rebolar, faz aqueles movimentos de pernas, às vezes faz espuma na boca, não é? O seu semblante muda radicalmente e começa a falar coisas que no estado normal não pode falar. Primeiro, as pessoas entendem-no pouco e a falta de informação. Não existe uma divulgação como tal deste fenômeno, desta problemática. Parece que não há estudos científicos a respeito do xinguilamento. Há estudos a respeito do sono, há estudos a respeito do sonho, mas a respeito de questões tradicionais, muito pouco se aborda. Ou seja, as questões tradicionais africanas eventualmente não são tão abordadas, ou pelo menos não são tão divulgadas cientificamente, quanto as outras situações que ocorrem nas sociedades ocidentais. Isso deriva um bocadinho do preconceito da tão famosa modernidade, do tão famoso progresso. Xinguilamento? Eu não sei. O quê? O xinguilamento? Não posso dizer nada. Não sei. É difícil responder essas perguntas. E muitas das vezes as pessoas receiam de falar disso, com esse medo mesmo. Será que eu falar, não vou estar aqui a querer desagradar aquilo que é o espírito do antepassado, que nesse momento me está a ouvir e por causa daquilo que eu abordar contra ele me vai punir? Pode haver esse receio da parte das pessoas. Questões dos nossos velhos. Está ligado a aspectos tradicionais. Eu acho que é uma palavra de expressão quimbundo. Quando há festa na ilha de Luanda, eles fazem em determinados rituais. Com os panos vermelhos. O normal vai xingar. Faz parte do espiritismo. Em que é possuída por forças maléficas. É quando as pessoas estão agitadas. Às vezes vai-se até ao extremo. Em tradicional, isso é considerado um rito, uma presença do espírito dentro do corpo para transmitir uma mensagem a uma determinada tribo. Os bantus, numa perspectiva genérica, eles advogam duas perspectivas diferentes. Quer dizer, tem o mundo real e aquilo que é o mundo invisível. Que esse mundo invisível aqui se materializa a partir do momento que ele entra em contato com esse espírito dos antepassados. Esses antepassados vão transmitindo alguma mensagem. É preciso explicar, de facto, o ambiente em que isso se dá, por que isso se dá e como se dá. Para todo mundo, isso é ponto assente. A morte não existe e o mundo invisível e o mundo espiritual é patente, é existente. E os africanos sempre tiveram isso em atenção e baseiam também as suas vidas nesse mundo que é sobrenatural, nessa hierarquia que é invisível. Por isso é que existe a chamada hierarquia vital, que começa desde o Criador, que, por exemplo, para nós os africanos e para nós os angolanos concretamente, em quase toda a parte da Angola nós encontramos Kalunga, não é? Zambiampungo, por exemplo, não é? Porque há um equilíbrio de forças. Os africanos têm um Deus que é supremo, são monoteístas, mas eles reconhecem que existem duas forças, a força masculina sagrada e a força feminina sagrada. Depois de Deus Supremo, então, nós temos os gênios criadores, nós temos os líderes do povo, que também, nesse caso, permanecem no plano espiritual. Depois dessa hierarquia, temos os espíritos dos antepassados. Dentro dos espíritos dos antepassados, nós encontramos os heróis mitológicos, os guerreiros, os caçadores, os curadores, etc., etc. E só depois é que nós encontramos o mundo dos espíritos no geral, não é? Então, é esse mundo dos espíritos que é invocado, que é convocado, é esse mundo dos espíritos em que se é endereçado nesses rituais. Entre os quimbundos, esse termo, portanto, xinguilamento é okusingila, em Umbundo, é o termo que explica vulgarmente nas línguas ocidentais a possessão. Possessão. Possessão não é só o termo que existe, é uma realidade que acompanha muitos dos ritos religiosos da África e não só da África, de muitas partes do mundo. Existe, portanto, o xinguilamento, que nós chamamos xinguilamento.
O xinguilamento, o que é em si mesmo? O xinguilamento, portanto, é um ato que acompanha a todo o indivíduo em momento ou no momento da sua entrega à oração, à contemplação, à meditação ou então à excitação espiritual provocada pelo ritmo de uma dança, que normalmente sabe que as danças em África acompanham normalmente todos os ritos. E então, o ato de a pessoa se elevar, sair de si, quer seja psicologicamente, quer seja espiritualmente, até aderir ao movimento da dança ou ao movimento da sua meditação, chega, portanto, a extraí-lo do cotidiano e entra aquilo que se chama em transe. Fica, portanto, a comungar de uma realidade que não é normal, não habitual. E então, ou começa a dançar, ou põe-se então em gritos, ou de outra forma, de todas as formas, para acompanhar o ritmo ou da dança, ou das palavras espirituais, ou então do batimento de palmas, ou então de alguns objetos. Isso é o que se chama o xinguilamento. A pessoa, portanto, entra praticamente fora de si, fora do cotidiano e da natureza. Isto acontece em quase todos os rituais e os ritos da religião africana tradicional. O xinguilamento é uma manifestação inconsciente e está também no capítulo das crenças religiosas. A maior parte do povo angolano crê numa entidade suprema, inacessível, mas que tem influência na sua vida cotidiana, tanto para a felicidade como para o infortúnio. Os antepassados são considerados como intermediários entre a comunidade viva e essa entidade máxima inacessível. Xinguilamento é uma expressão, portanto, física de um ser invisível oculto no corpo da pessoa. Xinguilamento tem uma essência muito profunda para além daquilo que aparece, daquilo que é visível. A pessoa submetida à prática do xinguilamento, ela procura expressar, identificar, pré-anuncia a existência de um ser sobrenatural. Podemos caracterizar o xinguilamento, portanto, como uma expressão típica da nossa relatividade sociocultural africana e angolana. Depois de tudo isso é que podemos falar então da problemática do xinguilamento. Xinguila, não é? É uma dança, mas ele como tal, o xinguilamento, o ato de dançar, não é o ato em si. O ato em si envolve um ritual, o ato em si envolve uma preparação ritual. E o xinguilamento tem uma tripla, uma quádrupla função. Primeiro, ele tem a função de nos identificar com algum espírito da natureza, algum espírito superior desta hierarquia, e nessa identificação ela aparece, por exemplo, para agradecer por algum bem que a pessoa recebeu, ou não é, para a comunidade recebeu. Depois nós temos a outra funcionalidade, que é a identificação, por exemplo, de algum mal, de alguma questão negativa, e a terceira, ela surge também como uma medida profilática ou uma medida de cauterização deste mal, para afastar este mal espiritual, que pode ser espiritual, partindo do mundo espiritual ou, por exemplo, partindo do mundo material, mas baseados no mundo espiritual. O xinguilamento, biblicamente, o xinguilamento não existe. E cristãmente também não existe. Existe sim nas tradições dos homens,
No ponto de vista bíblico-teológico, é visto como uma ação de demonolatria. O que é a demonolatria? É uma ação de culto a demônios. Demônios que são espíritos do gênio do mal, portanto, espíritos com gênio do mal, que pende para o mal, promotor de maldade no meio social. E quando esses demônios, esses espíritos do gênio do mal possuem uma determinada pessoa, ela, portanto, torna-se uma pessoa inconsciente, é hipnotizada e, portanto, ela é levada à prática de atitudes, ações, pronunciamento de palavras, portanto, não premeditadas, não deliberadas, porque é movido por uma ação sobrenatural não consciente. Não deve ser responsabilizado por palavras ou atitudes que esta pessoa vir a praticar, porque é uma ação feita, tanto no ambiente do subconsciente. Também há referência de pessoas possuídas, pessoas com o demônio que manifestava no tempo de Jesus na Palestina. A Bíblia refere-se a um determinado indivíduo, gadareno, que estava possuído e falava coisa que no estado normal ele não podia falar nem sabia. É um caso que abarca não só a cultura angolana, como também é registrada em outras culturas. Uma coisa é Espírito Santo e outra coisa é xinguilamento. É o trabalho dos calundu. Não é feitiço, não é nada. Como as pessoas dizem, olha aquela bruxa, não pode ver uma pessoa de vermelho com miçangas, é bruxa, não. É a nossa tradição. Há quem não quer mais, mas há quem precisa ainda. Do ponto de vista daquilo que é desprende de energias, eu diria que sim. Nos dois casos, estamos em presença de uma situação em que a pessoa é envolvida por um espírito. Agora, quando nós associamos ou queremos falar desse espírito na perspectiva do xinguilamento, segundo aquilo que se advoga, é que as pessoas entram em comunicação com o espírito dos antepassados. Agora, já quando se fala na descida do Espírito Santo, do ponto de vista daquilo que é o cristianismo, é uma coisa completamente distinta, mas a verdade é que nas duas situações a pessoa está a comunicar com um ser transcendental. Do ponto de vista psicológico, pode ser entendido como uma alteração ao estado de consciência. E essa alteração ao estado de consciência leva a que a pessoa eventualmente não tenha noção do que se passou enquanto esteve naquele estado. E nós, quando falamos, por exemplo, de xinguilamento e algumas práticas feiticistas, nós estamos aqui a falar de um processo de comunicação através dos espíritos por meio do transe. Logo, assim sendo, quando nós falamos, por exemplo, do xinguilamento, aquilo que é? Há uma invocação aqui dos espíritos dos antepassados que é feita através dessa comunicação, muitas das vezes por intermédio de práticas, de rituais que determinadas pessoas invocam. Na tradição angolana, os mortos não morrem. Quer dizer, os espíritos antepassados transitam de um estado para o outro, muda de um mundo para o chamado o mundo transcendental, onde continuam a viver e a beneficiar de tudo quanto tinham na vida anterior, razão pela qual as comunidades fazem venerações, às vezes fazem festa de oferendas de bebidas, comida, roupas. Algumas pessoas levam muitos artefatos nas campas como expressão de que o defunto, no além, ele continua a viver e a beneficiar-se daquelas condições que tinha antes. Por essa razão, muitas comunidades creem que os espíritos antepassados, quando são satisfeitos, eles incorporam-se, né, nas pessoas viventes que não fizeram com que as suas petições fossem satisfeitas. Então, são chamadas pessoas possuídas, revoltosos, não foram alvo de veneração, de culto, de ofertas, estão revoltados e encarnam-se nessa pessoa. Quando se entra num mundo africano, numa aldeia africana, num bairro, por exemplo, esses nossos bairros, há sempre temor, há sempre como se as pessoas ou as coisas se movessem como se. Não é na realidade. E uma das coisas que na tradição africana é que o africano, como tal, na sua tradição, na sua vida cotidiana, rejeita que a doença ou qualquer pessoa seja atingida por uma doença, quanto não seja ainda a morte. Ninguém aceita isto como realidade que faz parte da vida do homem. O estar doente
o morrer. Na tradição bantu, na tradição nossa, ninguém aceita. A morte é sempre causada ou por um espírito, ou por mais alguém, um homem que quer isto e aquilo, ou é acusada por outras coisas. De maneira que a palavra significa acusação. Porque nós, na nossa tradição africana, não aceitamos que a morte venha como consequência do nascer. Então atribui-se sempre a alguém. Temos que reconhecer que o mosaico da nossa relatividade sociocultural africana, angolana, portanto, existe tendências, existem raízes baseado em princípios da antropologia, da sociologia, que, portanto, aceitam essas práticas como uma ação natural e como que fazendo parte da identidade sociocultural de um determinado povo numa região. Mas como é que decorre todo esse processo? Aonde existe esse processo do xinguilamento? Por que existe esse processo do xinguilamento? Na ilha de Luanda, por exemplo, acontece com muita frequência. Existe até um grupo de senhoras que ilustram como essa manifestação ocorre nas pessoas possuídas. Por exemplo, vamos basear um bocadinho mais na região de Luanda, que existe na ilha de Luanda, dos Axiluanda, por exemplo. Aqui na ilha, nós ainda quem precisa. Este ritual, de forma biológica como tal, do pai, por exemplo, que tem, ou a mãe que tem, por exemplo, esse contacto com os espíritos ancestrais, com os espíritos antepassados, ou ainda chamados de santos, não é? De santos porque houve um sincretismo entre o catolicismo e as nossas realidades sagradas, se transmite por via, pode ser por via matrilinear ou patrilinear. E se não acusa nada, nós vamos ao curandeiro, não é quimbandeiro, o curandeiro, vamos para lá. Então fizemos, dizem que é os santos. Então que é xinguilamento. Então nesse dia fazem o ritual, o xinguilamento, depois de fazer o xinguilamento, ele vem, se tiver, se não tiver também não vem. Depois do xinguilamento, então ele vai para o quarto das tintas. No mesma tarde ou à noite, que xinguilou toda, então de manhã vai para o quarto das tintas. Vai no quarto das tintas, tem a pedra, né? Uma madeira que nós esfregamos até os 7 dias. Depois de 7 dias, dá-te o banho. Depois do banho, tiram, te preparam. As tuas miçangas que os teus calundu pediu. Os calundu e os lenços. No caso, por exemplo, nem sempre o filho do xinguilante vai ter esse espírito. Pode ser o sobrinho, pode ser, por exemplo, um outro irmão, ou a sobrinha e etc. Esta preparação se faz num ambiente ritual, por exemplo, dos dados que eu tenho, que eu obtive, a preparação pode variar de 7 a 15 dias, ou ainda de 7 a 30 dias, não é? Porta consigo normalmente uma fita branca, que é símbolo destes santos ou dos espíritos ancestrais, que eles estão a entrar em contato com os ancestrais. De dizer, a cor vermelha é a cor que é obrigatória usar durante o ritual do xinguilamento, ou durante a preparação, não é? O vermelho, e depois nós temos o lenço com os cauris, ou as conchas. O vermelho é uma cor sagrada que evoca a vida. Ela é energética, não é? O vermelho, por exemplo, evoca os espíritos da natureza, não é? E o vermelho evoca também o sangue, que não é nada mais, nada menos a materialização dos nossos pensamentos, a materialização da nossa alma. Por isso é que, por exemplo, muitas religiões não é permitido usar ou ingerir o sangue, não é? Que nesse caso, por exemplo, se diz que é a alma. Em alguns casos, como num, por exemplo, que eu assisti, a menina ou o rapaz, não é?
fica isolado, fica completamente isolado, algumas vezes fechado num quarto. Nos últimos dias também, quando estás para sair, então chama o teu próprio marido, tem que ter um saco de moeda. Cada espírito que vem, o marido tem que pagar. Se tiver marido. Chama a família, vem, diz, eu sou família de Itália, eu sou avô, sou bisavô, sou trisavô. E vim na cabeça dessa menina, porque eu não quero deixar passar os nossos antepassados. Então vim, não para mal, para bem. Porque isso provoca muita coisa. A pessoa fica maluca, fica com menos contentor, deixa de estudar, pode roubar, dá loucura, dá muita coisa mesmo. Naquele ato ele está a receber o poder e vai, por exemplo, ser alimentado de algum tipo de comida. Por exemplo, o ato da concepção do espírito. Utiliza-se, por exemplo, produtos como, por exemplo, umbola que se usa também para o tratamento da giba, não é? Às vezes põe-se na cabeça. Utiliza-se, por exemplo, o fio vermelho e a fita azul. Nesse caso, sobretudo, quando o indivíduo é gêmeo e sabemos que para nós aqui em África, os gêmeos, a pessoa nascer gêmeos tem um simbolismo próprio, então ele usa o cavunge. Cavunge que é um pano vermelho, é uma fita vermelha. E também, muitas vezes, por ser gêmeo, ele é alimentado do micolo, que é um tipo de comida que se faz. Aquela comida que sobra, então preparam, depois põem a secar, depois pisam, depois de pisar fazem essas cordas. Micolo é essas cordas assim. E, sobretudo, no micolo há uma mistura de sangue. Sangue de pomba, sangue de pato, sangue de galinha, e sangue de porco. Que é misturado onde o indivíduo ingere esse sangue. Ele vai ingerindo essa comida, não é? E automaticamente vai concentrar no seu corpo toda esta energia. O nosso corpo físico como tal tem vibrações. E essas vibrações podem se desacelerar ou acelerar. Então, o estado do transe é permitido quando o corpo entra numa alta frequência ou numa baixa frequência. Depende da frequência, da onda de frequência com que esse espírito esteja para a gente poder recebê-lo. E importa dizer aqui que é preciso que nós compreendamos este processo ritual de uma forma científica. Porque na natureza existe aquilo que se chama de simpatia. Existem elementos que são simpáticos, não é? Há quem, por exemplo, se dá com este elemento na natureza e não se dá com aquele elemento na natureza. Então, quando vai ingerindo, ingerindo certo tipo de alimento, quando vai pôr pano de certa cor, então nós vamos nos afinizando com um certo tipo de energia que tem a sua contraparte no mundo espiritual, neste mundo hierárquico. Então essa pessoa vai poder conceber determinado espírito. Então, quantos espíritos é que essa pessoa vai conceber? Pode vir até os 70. Cada espírito vem, diz, eu sou português, eu sou italiano, eu sou cubano, eu sou angolano, mas sou da província de tal, sou da província daqui. Ou sou pescador, ou sou camponês, ou sou lavrador, ou sou, como é que se diz? O caçador, é o mucongo. O caçador é o mucongo, sim. Vão vindo assim esses espíritos, vão vindo esses espíritos, vão vindo esses espíritos. Mas ele só vai normalmente manifestar Há um só que vai se identificar e vai se manifestar. Há outros tipos de transmissão do poder espiritual. Eu não chamo xinguilamento propriamente dito, mas chamo ritual da quianda. É um ritual, não é? Porque muitas vezes o xinguilamento envolve esse ritual da quianda, que é muito mais do que o ato de dançar, do ato de dançar, que é o ato de xinguilar, porque xinguilar é mesmo dançar, é já a atividade em si. É o processo da possessão do espírito, não é? Pela pessoa. Então, há uma outra forma de transmissão, como disse, que é, por exemplo, através do relâmpago. Há quem recebe isso diretamente das forças da natureza. Há quem recebe, por exemplo, pelo redemoinho, não é? Mas é raro, mas acontece também. E já aconteceu. A pessoa recebeu esse poder diretamente dos antepassados, sem a intervenção de um sacerdote
sem a intervenção de um oficiante do culto. Por quê? Porque esse sistema da hierarquia vital funciona. Os espíritos têm a possibilidade de se manifestar de forma livre neste plano físico. Dizer que, por exemplo, na região de Luanda, na ilha, o homem Xinguila é chamado de Mukongo, caçador. A mulher, por exemplo, é chamada de Kimbari. E ainda, no caso de alguma criança nascer durante o período que uma mulher está a conceber os espíritos do xinguilamento, não é? Os filhos que nascem é chamado de Monzoya Quilundo. E se vemos, esse Quilundo nos faz recordar um bocado o termo Calundu. Calundu ou Ilundu. E esse Ilundu, por exemplo, existe no Brasil. Esse Calundu existe no Brasil. E, sobretudo, o Calundu existe no sul da Angola, que também está diretamente ligado a esse processo do xinguilamento. Agora, será que todo mundo pode xinguilar? Será que todo mundo pode? Há pessoas que têm essa possibilidade, essa faculdade mediúnica, porque ali entra aquilo que os europeus chamam de mediunidade, né? Aqui nós chamamos xinguilar, não é? Mas eles chamam, o fulano é médium, não é? Eles têm essa abertura. Se os portais, por exemplo, mentais ou espirituais, ou psicoenergéticos, psicofísicos do seu corpo estiverem abertos, ele pode ter essa possibilidade de conceber, de alojar em si esse espírito, não é? Pode, e já aconteceu. Pessoas, por exemplo, que nunca tiveram uma preparação e receberem esse espírito. Pode acontecer muitas vezes alguém que tem afinidade sim, com esse espírito, ou, como disse antes, se os espíritos tiverem urgência, não é, em contactar, em passar alguma mensagem, eles podem tomar o corpo daquela pessoa e a pessoa, por exemplo, xinguilar de repente, não é? Ou ter aquilo que se chama de calundu. Dificilmente quem recebe este poder, quem é preparado, quem lhe é transmitido, não existe um código, uma palavra de um segredo de palavra, não. É um receber porque cada um recebe da sua forma, cada um recebe da sua maneira. O meu xinguilar não é igual ao seu xinguilar, nem vai ser igual ao xinguilar do João. Por isso é que muitas vezes o oficiador do culto, quem está a preparar, ele simplesmente vai ficar ali como testemunha, não é? Como testemunha. E o indivíduo que vai regular as frequências, por exemplo, que vai dizer, não, você aqui não vai fazer assim, e ele vai testemunhar pela primeira vez que a pessoa receber esse espírito. Há pessoas também que recebem esses espíritos do rio, que vai se oferecer no rio, então depois é que existe a efetivação da dança como tal, que pode haver instrumentalização, o toque dos tambores, como no caso da ilha de Luanda, e canta-se, vai-se cantar, então a pessoa vai entrar em transe. Então a música vai ajudar, vai tonificar todo este processo, vai superlotar as vibrações, então a pessoa vai entrar em transe e vai haver aquilo que se chama de facto de xinguilamento, que a pessoa pode cair no chão, dança, quem grita, quem cai no chão e assim sucessivamente. Há pessoas que pensam que os africanos só conheceram Deus quando os europeus chegaram para aqui e trouxeram-nos, por exemplo, o advento do cristianismo. As sociedades africanas, elas receberam o cristianismo como uma religião substituta. Quer dizer que eles já praticavam uma determinada religião baseado, portanto, ao culto aos seus ancestrais. Todavia, esta conversão ao cristianismo das sociedades africanas, das populações africanas, faz com que a nossa própria cultura, a nossa própria identidade seja subalternizada
ao cristianismo. Nossos antepassados tinham suas tradições, tinham suas formas de viver, tinham suas vidas, tinham suas culturas. Mas quando a colonização chegou em Angola, antes de mais é que eles, embora o cristianismo veio, mas eles não foram cristianizados todos eles. Aqueles que aceitaram o cristianismo foram para o cristianismo. E a maioria parte ficaram só nas tradições não cristãs. Mas mesmo assim, o colono quando chega, e eu vivi isso de perto, embora era criança, mas vivi isso de perto, levados e transferidos os do norte para o sul, os do sul para o norte, em trabalhos reforçados, sem serem pagos. Então era uma forma também de destruir as tradições de Angola. Resgatar significa retirar a pessoa das suas tradições, da sua maneira de viver. É isto que já vivemos durante muito tempo, em que onde há um ato religioso africano, as novas religiões chegaram, tiraram aquela religião que já existia, puseram de lado e queremos dar uma outra religião às pessoas. Isto é um erro. Isso é conhecido por todo mundo, que os europeus, quando vieram mercadores e vieram clérigos, não é? E isso até viu-se no Reino do Congo, não é? Ou no Império do Congo, como tem chamado, vieram os irmãos franciscanos e houve até, por exemplo, a queima da Casa dos Ídolos. Casa dos Ídolos, por quê? Mas, de facto, houve uma necessidade de fazer com que nós renegássemos as nossas realidades espirituais profundas, ligadas ao sagrado, e nós tínhamos religiões. E, por exemplo, e o mais engraçado é que as nossas religiões africanas não estavam separadas da espiritualidade, como é o caso das religiões vindas do judaico-cristianismo. São religiões as chamadas religiões do livro, as chamadas religiões reveladas, que têm um aspecto só exotérico, enquanto que as nossas religiões africanas têm um aspecto esotérico, que entra e sai. Todas essas questões africanas foram tratadas como, por exemplo, feitiçaria. E para dizer, por exemplo, que o termo feitiçaria foi um termo criado pelos franceses que derivou do fetiche. Fetiche que eram, quer dizer, que são coisinhas que se embrulham e fazem e etc. E tudo foi considerado feitiçaria, não é? Portanto, a feitiçaria não é um mito, a feitiçaria é uma realidade com vários significados. Podemos dizer que a feitiçaria enquadra-se, portanto, como uma das ciências africanas. É uma das ciências africanas, é uma das descobertas do ser da pessoa de África. E também podemos dizer que era exercida num princípio como sinônimo de proteção, portanto, da sua aldeia, do seu povo, das suas propriedades, não obstante a ter o maior pendor para a prática do mal. A feitiçaria, em primeiro lugar, é um pandemônio de fenômenos inexplicáveis e não podem ser assumidos por crianças. O feitiço está em duas dimensões. Uma dimensão de alteridade, de poder e uma dimensão de maldade. Normalmente, em algumas comunidades africanas, para ser verdadeiramente chefe de facto, tem que ter uma dimensão diferente dos outros. Tem que estar, por exemplo, na que nós chamamos da quinta dimensão. Enquanto outra categoria é a categoria de fazer o mal, é a sanção social sobre um determinado problema. O feiticismo, o quimbanda, pode ser enquadrado em situações que no mundo ocidental também existem. A bruxaria, por exemplo, a bruxaria no mundo ocidental pode ser sinônimo cá para a África em relação ao feiticismo. Nos atos de feitiçaria há sempre acusação, e às vezes são acusações injustas, não fundadas, apenas fundadas no medo, na credibilidade, no que as pessoas dizem, na suposição. E então, não há uma investigação nem científica, nem comprovada. Então, por um lado, as pessoas são acusadas de forma inocente. Isto é o que se passa nas nossas aldeias. Por outro lado, é preciso também admitir e aceitar, ali sim, que a feitiçaria existe.
A feitiçaria como tal existe. Mas a Igreja Católica, portanto, reconhecendo esta realidade, condena. Mas mais condena ainda aqueles que acusam injustamente e sem fundamento nem técnico nem científico, dizem que é fulano tal. E nisto é que a Igreja Católica não concorda em absoluto. No ponto de vista teológico, a minha instituição estigmatiza um feiticeiro. Não promove a prática de feitiçaria. Não sustenta, portanto, aquela tendência da existência de feiticismo em todos os cantos, nas pessoas, nas crianças, nos animais, nos gatos. Acreditamos na existência, portanto, de um ser maligno, de um ser sobrenatural, portanto, que promove o mal, o maoísta. Eu creio que até Satanás tenha capacidade de transformar-se em anjo de luz. E, por conseguinte, ele pode fazer uma determinada ação que aparentemente seja boa. Agora, a maneira como é generalizada esta prática da feitiçaria até para crianças, isto é muito negativo. Isso nos leva, então, a reprimir, portanto, toda uma tendência de pessoas que queiram levantar-se contra outrem, acusando-os de feitiçaria. A feitiçaria é uma ação muito oculta e não se pode dizer que esta pessoa é feiticeira ou não é feiticeira. É uma ação muito secreta e essas classes secretas, essas sociedades secretas do mundo do feiticismo, portanto, não são descobertas assim tão facilmente. Porém, a feitiçaria existe, é uma prática constante nas sociedades africanas e pensamos que o cristianismo, o que ela faz é, portanto, combater esta prática da feitiçaria. Eu penso que isso aconteceu para poder dominar as nossas sociedades, mas é um bocado questionável, não é? Dizer que nós não tínhamos Deus. Não é? Eu até não digo que é um bocado questionável, é mesmo questionável. A igreja, por exemplo, fala que existem anjos, por exemplo, anjo Miguel, anjo Rafael, anjo Uriel e por aí fora. São gênios próprios. Por exemplo, quando estamos a falar do judaísmo, Jesus Cristo foi anunciado pelo anjo Gabriel, que é um gênio. Nós temos esse paralelo em África. Nós, por exemplo, na região do Império do Congo, não é? Nós chamamos, por exemplo, podemos equivaler ao anjo Gabriel Mbemba Zulu, que é um mensageiro, por exemplo, de Kalunga. Então, houve uma necessidade, sim, de facto, para dominar-nos, para cortar a nossa ligação com nossos ancestrais, porque cada povo tem os seus ancestrais, cada povo tem os seus gênios, cada povo tem os seus guias. Então houve uma necessidade de coartar isso, de chamar isso feitiço, de facto, que não é feitiço coisa nenhuma. E hoje nós vemos o fenômeno, por exemplo, de filhos que matam os pais, porque o pai é feiticeiro, porque o pai é bruxo, porque o pai é isso, de pais que queimam os filhos e etc. Mas há formas de se tratar essas questões. Por exemplo, em Moçambique, existe aquilo que se chama de tribunal constitucionário, que já julga o feitiço, que já julga o feiticeiro, o que o feiticeiro de facto é apanhado, porque fez mal à pessoa, mas há formas que os africanos já tinham de resolver esses problemas. Os feiticeiros, os curandeiros, os adivinhos, que é uma categoria intermediária que pode manter a harmonia e o equilíbrio na comunidade. Algumas dessas categorias são negativas. O caso do feiticeiro é uma categoria negativa. Também quando se fala de feiticeiro, tem que ter o princípio e o fim, que nem todo feiticeiro é causador do mal, né? Há feiticeiros que são considerados como uma espécie de sacerdotes de diferentes rituais. Agora, também é importante saber que nem todo mundo que tem esse poder, com essa ligação com os antepassados, com os ancestrais, faz mal, porque isso sempre existiu nas famílias africanas. Isso sempre existiu. Talvez noutras realidades existam, mas sempre existiu alguém que é guardião do poder da família. E esse indivíduo, pela má interpretação, é conhecido hoje como feiticeiro. E o xinguilamento
que é simplesmente uma possessão dos espíritos, é uma possessão do espírito, não é? De algum espírito na pessoa também foi juntada a essa questão da feitiçaria. Mas é importante que nós estudemos bem esses fenômenos e vamos lá profundamente tratar com essas pessoas que tratam disso. No seu tempo, eu acredito que Jesus foi cumprir a sua tradição, não é? Porque até, por exemplo, nós vemos, isso houve uma parte da Bíblia que as pessoas disseram: tu vieste acabar com a lei de Moisés? Ele disse não. E a lei de Moisés, na tradição judaica, chama-se Cabala. Quando nós assimilamos práticas culturais e nós evidenciamos na perspectiva de que aquilo se adeque com a nossa realidade social, é positivo. Agora, o que acontece muitas das vezes é o seguinte: por influência, por exemplo, das telenovelas, por influência daquilo que é a internet hoje, as pessoas vão copiando hábitos culturais de outros países, tentando transportar para a nossa realidade. E aquilo que muitas das vezes, por isso é que nós dissemos que os valores são relativos. Aquilo que para uma sociedade pode ser entendido como normal, para outra pode ser anormal. Logo, quando nós queremos fazer uma cópia, um processo de assimilação de uma determinada prática cultural para uma outra cultura, é preciso ver até que ponto é que terá a aceitação dessa sociedade. As tradições de cada povo existem e precisam de facto de ser mantidas. Agora, é preciso ter atirar o aspecto positivo, não é? E o negativo, claro que é preciso ser, há coisas negativas também. De facto, o mundo espiritual ele é homogêneo, não é? É homogêneo e existe essa correspondência cultural. Há quem vai dizer, por exemplo, não, as pessoas fingem, são pessoas que aprenderam quimbundo aqui em Angola e foram lá para o Brasil. Não, muitos médiuns até, alguns oficiantes do culto da Umbanda no Brasil, nem sequer tiveram em Angola. Porque o que acontece muitas das vezes? Hoje nós em Angola falamos muitas das vezes em perca de valores. E isso por quê? Por causa dessa influência que a gente imita. E em vez de acasalar as coisas, tentar unir o útil ao agradável, evidenciar aquilo que é a nossa raiz, a nossa prática cultural, os nossos valores, associado àqueles que copiamos de outros países, nós fizemos o contrário. Esquecemos-nos completamente dos nossos e evidenciamos aquilo que é o dos outros, na perspectiva de que veio do outro é moderno e o moderno é que deve estar em evidência. É que nós, hoje, angolanos, se quisermos de facto ir buscar algumas realidades mais profundas da nossa cultura, podemos fazer o caminho inverso. Porque há coisas que estão um bocado mortas aqui, mas estão muito vivas lá. Então é preciso, por exemplo, promover bolsas de estudo, criar equipas de investigação para irem para lá, ir resgatar, não é? E trazer novamente para aqui, como foi o caso, por exemplo, da capoeira. Hoje ela voltou. Então, há essa ligação, os princípios essenciais são os mesmos. E eles vão continuar a ser, de facto, os mesmos, porque os ancestrais são os mesmos. A cultura é material e também é espiritual. Então, isso não se tira. Isso não se faz, por exemplo, oração, que a gente vai tirar esse espírito que anda a vir do avô dele. Porque, por exemplo, se eu recebo um espírito do meu avô, ele é meu avô mesmo. Eu tenho ligação com ele. Por isso é que em África existe o culto dos antepassados. Isso desde o Egito até no Cabo, da Somália até no Oceano Atlântico. Existe o culto dos antepassados. Isso está patente, é preciso respeitar. E muitas das vezes, nós quando vemos as pessoas a fazerem aquilo porque, por exemplo, tirar esse espírito, há consequências nefastas, tremendas. E eu próprio já acompanhei também isso.
De muitas pessoas que vão, por exemplo, eu vou tirar isso, eu não quero xinguilar, isso é feitiço, a igreja diz que isso é proibido, mas não será, porque o fulano na igreja recebeu o Espírito e deram mensagem disso assim, assim, assim. E por que que os nossos antepassados não podem comunicar conosco se eles comunicavam conosco e comunicam até agora? Vejamos, por exemplo, para se fazer o 4 de fevereiro, não é? O início da luta de libertação da nossa amada terra, que eles participaram, fizeram um ritual que lhes preparasse, que lhes desse força espiritual para poderem fazer o ataque. Então, eles precisaram de regressar, eles ficaram desmoralizados, porque morreram muita gente, que eles disseram, vocês vão para lá, a bala não vai vos entrar, quando os colonos vos virem, vai vir leões e vai vir abelhas para vos... enfim, coisas que talvez não aconteceram, não é? E eles talvez ficaram um bocadinho tristes, porque naquele momento, ficaram tristes naqueles momentos, porque muitos companheiros seus faleceram. Mas hoje, o país se libertou. Será que essa ligação com essas forças espirituais não teve uma grande influência para a continuidade da luta como tal? Eu acredito que sim, acredito que sim. Então, eu penso que é preciso que as igrejas tenham um diálogo com as nossas culturas. E nós vamos ver que existem igrejas sincréticas, que houve esse cruzamento entre a religião, não é, europeia e a tradição. Nós temos, por exemplo, o caso do quimbanguismo. Temos o caso um bocadinho, por exemplo, na Libéria do Oarismo. Temos, por exemplo, o caso aqui na África do Sul, Elisha Shembe, por exemplo. Todos eles foram, e as pessoas negam, por exemplo, que eles foram profetas, o Kimbangu, o Simão Toko e tantos outros, mas foram mesmo. Mas foram mesmo e tinham de ser, porque cada realidade, cada ponto em que se manifesta a força cósmica, há essa ligação com o sagrado. Então é preciso que a igreja faça um diálogo com essas tradições e para que não haja mais compreensões. E eu aconselho, já agora, que as pessoas que têm essa realidade não neguem. É preciso assumir, é preciso cumprir. Há pessoas, por exemplo, que têm santuários em casa da veneração dos antepassados, mas os antepassados existem, eles estão lá. Eu não vou venerar o meu pai porque se até a própria religião diz tu deves respeitar o teu pai e a tua mãe, não é? Nós sabemos que o Pai é o nosso Deus na Terra. E Deus nunca apareceu assim. Ele aparece através de quê? Dos nossos antepassados. O nosso Pai é o nosso Deus na Terra. A nossa mãe é a nossa deusa na Terra. E, tendo em conta que a vida depois da morte é um facto, porque eu até não chamo morte, eu digo vida depois da vida, não é? Ela existe. É preciso, de facto, reconhecer essas questões. Agora, dentro do plano espiritual, não é? Dentro do plano hierárquico, de facto, existem algumas forças que são negativas, que precisam ser exorcizadas. E, por exemplo, dentro do xinguilamento se faz isso. A dança de xinguilamento para rituar, para repelir e para exorcizar, por exemplo, espíritos negativos, maus espíritos. Então, é o que eu pergunto. Se alguém que está a efetuar o ritual do xinguilamento para exorcizar um mau espírito, essa pessoa é má, por eu estar vestido de vermelho e você estar vestido de branco, eu por estar vestido de vermelho sou mau, é preciso, de facto, investigar bem as coisas para a gente não falar à toa. E sob pena de quê? Sob pena de a gente ofuscar a nossa própria cultura, de a gente cortar a ligação com nossos antepassados, o que não seria benéfico. É preciso nós fazermos aquilo que o Dr. Agostinho Neto disse, voltarmos à nossa cultura. O poema Havemos de Voltar. É preciso, de facto, nós, a juventude,
os mais velhos, irmos mais profundamente, mergulharmos profundamente no nosso imaginário, na nossa identidade mais profunda. Chega uma altura que a gente, às tantas, não sabe quanto andamos. Se estamos a falar de cultura angolana ou que estamos a falar de cultura em Angola. E isso por quê? Porque acabamos de nos esquecer daquilo que é realmente a nossa raiz. Por isso é que houve no passado uma corrente negritudinista que evidenciava o regresso às origens, a revalorização daquilo que é a cultura africana. Porque o facto de sermos africanos, temos tanto para passar aos outros como os outros têm para nos passar. Por isso é que eu defendo que não podemos falar aqui em hierarquização de culturas, porque muitas das vezes o que a gente quer entender, quando copiamos dos outros e apenas evidenciamos dos outros, nos esquecemos do que é nosso, entendemos que a cultura dos outros sejam superiores a nossas, mas não, nós não podemos aqui advogar essa hierarquização em termos de cultura, porque cada cultura é uma cultura, e até porque estamos a falar de contextos históricos e geográficos diferentes. Logo, é preciso termos atenção quando vamos querer imitar o que é do outro. Vou fazer um apelo para que a juventude faça esforço de aprender as nossas línguas nacionais. Porque nós, quando falamos a nossa língua, nós temos uma identificação conosco mesmo. Você ativa o DNA, nesse caso, o DNA espiritual e o DNA físico que está no teu corpo, que tem ligação com teus antepassados. Então, é preciso que a gente fale a nossa língua. Porque você, quando falar a tua língua, você vai compreender a língua é o quê? A língua, ela dá o registro da organização espiritual, a organização política, a organização cultural, administrativa daquela comunidade. Então é preciso, o mais urgente possível, é um esforço que todos nós temos que fazer, assim nós vamos conseguir compreender certas realidades nossas. É importante que se criem bolsas de estudo também para se investigar esses fenômenos. É importante que haja um diálogo constante entre nós e os nossos princípios culturais mais profundos. E também, no caso do xinguilamento, se alguém tiver isso, é importante que se procure as pessoas que são preparadas para dar o devido tratamento. Não se deve pejorar, não se deve enxotar essas pessoas. É preciso levá-las à pessoa certa. Através de um mestre da medicina tradicional, que é o som de batuque, e é o som de uma música palmada, e com música propícia para invocar os antepassados, é que se afugenta, segundo a tradição, é que pode afugentar esse espírito dos antepassados. Existem curas nesse sentido, mas que tem que se recorrer a uma categoria de pessoas consideradas como capazes de zelar e lesar a comunidade tanto de dia como de noite. Quer dizer, existe nas nossas comunidades um grupo de pessoas dotadas de sabedoria e capacidade, que foram iniciadas e também entraram na chamada sociedade secreta, que pode trabalhar no sentido de curar essas enfermidades, que são enfermidades normais. Alguns rituais nesse sentido concorrem para que esse demônio seja removido, seja expulso. Esse mele é quando a pessoa está com espiritismo, dá dilemba. Então a gente pega, depois dele o espírito vir de dilemba, a gente tira uma colher e dá de comer. Esse é o balaio dos calundu. Aquele balaio é de geração. Nós chamamos de culo. Onde está o copo, tem lá esse saco. Isso é dinheiro. Tem a fazema e tem o pó branco, tem a pemba. Tem a pemba. Então, temos isso. Um lenço de florinha ou de quadradinhos. Então vai haver o quê? Vai haver ligação e a vida dessa pessoa vai melhorar. Porque o fenômeno espiritual, de facto, é complicado e quando não se é respeitado, e nós temos isso, temos esses princípios. Fui à guerra, por exemplo, enquanto militar. Há questões, há sítios que não podíamos entrar. Que se você entra, põe ali o pé, há rios, por exemplo, que a gente não podia tomar banho. Imagina se a gente desrespeitasse, se a gente dissesse, eu vou tomar banho mesmo aqui. Então a gente pereceria. Há questões que é preciso respeitar, há questões que é preciso conhecer.
Porque nós, quando negarmos isso, nós estamos a negar a nossa alma, estamos a negar os nossos antepassados e, de facto, há uma questão. Nós podemos estar libertos politicamente, mas se espiritualmente a gente não estiver liberto, se espiritualmente a gente não tiver ligação com nossos antepassados, com nossas realidades mais profundas, vamos continuar a estar sempre dominados. E uma das primeiras questões, uma das primeiras vias a se fazer é o aprendizado das nossas línguas, com urgência.